tanto te contar. Os meus medos, meus segredos, eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Preciso tanto te contar. Os meus medos, meus segredos, eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, Pega a sua Bíblia, Salmo de número 46. Eu vou ler 4 versículos do Salmo e depois nós vamos estar discorrendo os demais na ministração da palavra. Os irmãos acharam? Salmo 46. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne
e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém? Então vamos nos assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero estar meditando com os irmãos nesta palavra, para que a gente possa, num culto como esse, que é um culto de cura, um culto de libertação, para que a gente possa saber trabalhar a nossa fé, porque não é só o fato de termos a fé, tem muita gente que tem fé, irmãos, tem muita gente que tem fé maior do que a nossa até, mas não consegue ir ali com ela, não consegue fazer nada com ela, porque não aprendeu o que se fazer com a fé, não aprendeu, por exemplo, a colocar em prática. E a Bíblia, ela deixa bem claro, né, que se a gente quiser mover o céu, se a gente quiser fazer com que o céu opere em nossas vidas, não existe outra maneira senão através da nossa fé. Não existe outra maneira. Lágrimas não move o céu, não move. Gritos não move o céu. Reclamações muito menos, né? Pressão também não vai mover o céu. Sabe por quê? Porque Deus não tem assim nenhuma dívida conosco. Então, essas coisas não vão, por exemplo, fazer com que Deus se mova a nosso favor. Porque quando uma pessoa, por exemplo, ela tem uma dívida, se alguém chora, então ela fala, não, eu vou pagar, né? Porque a pessoa está chorando, então eu vou pagar, está sofrendo, né? Se a pessoa, por exemplo, tem assim alguma coisa que ela demande essa necessidade, então num grito de socorro a pessoa vai falar assim, puxa, deixa eu ajudar, né? Mas Deus não. Se você for ver, por exemplo, qual é a dívida que Deus tem com você? Nenhuma, muito pelo contrário. Nós que somos devedores a Ele, porque de Deus, né? A Deus nós nada demos, mas de Deus tudo nós recebemos. Amém, irmãos? Então, o que faz com que a gente então converse com Deus? O que faz com que a gente se relacione com o céu? É a fé. É a única coisa, a fé. E a palavra de Deus, ela deixa bem claro também que a fé é algo que a gente não consegue, por exemplo, encontrar em qualquer lugar. A gente não consegue adquirir, a gente também não nasce com ela. Então a Bíblia fala que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então explica o motivo por que você vê algumas pessoas que estão em todos os cultos, pessoas que não param em casa, mas pessoas que vêm para a igreja. Eu sei que tem vizinho que às vezes pergunta, puxa, o que essa pessoa vai fazer todo dia na igreja? Então, essa é a explicação. Existem algumas pessoas que já ouviram isso e guardaram essa palavra no coração. E elas sabem então que todo momento nós estamos precisando da nossa fé. Mas haverá momentos na nossa vida diferenciados que nós vamos precisar de uma fé ainda muito maior, muito mais robusta.
E para isso nós precisamos estar preparados, né? Então a gente precisa estar sempre acrescentando ao nosso depósito fé. Encheu, então vamos alargar e vamos buscar mais fé, para que a gente possa ter condições de enfrentar qualquer tipo de situação. Só que só ter fé também não é o suficiente, porque a palavra de Deus fala que a fé parada, ela não tem vida, ela é morta. A fé parada, ela estraga. É que nem água. Olha, a água é uma coisa maravilhosa. A gente não consegue viver sem água, né? A gente pode ficar 2 dias, 3 dias, até sem se alimentar, mas a gente não consegue ficar sem se hidratar, né? A água é algo excepcional para a nossa vida, mas a água parada, ela estraga, então assim também é a fé. A fé é excepcional para a sua vida, mas ela parada, se você só vier se encher dela, se enche dela, e a hora que você precisar usá-la, você usar um outro caminho, ao invés de você usar a sua fé, se você comprar com o seu dinheiro, então você vai ter o que você precisa, mas a sua fé ficou parada. Se a hora que você, por exemplo, precisar da sua fé, se você ficar irritado e criar uma contenda, uma discussão, então você não usou a sua fé, você usou o seu braço, você usou seus lábios, e a sua fé ficou parada, muito embora você tinha fé para resolver isso, mas ela ficou parada. Então essa fé, ela vai se estragando, ela vai ficando um depósito de fé fragilizada. Então a nossa fé, ela tem que ser ativa, ela tem que ser movida, e a gente tem que saber como usá-la. Esse salmo, por exemplo, o salmo de número 46, está falando justamente sobre isso, sobre coisas que podem acontecer conosco, e está falando aqui de coisas que são sobrenaturais, não está falando de coisinha simples. Ele está falando aqui, por exemplo, que versículo 2, ainda que a terra se transtorne, olha, isso aqui é algo sobrenatural, ainda que na sua vida, né, a terra, ela se revolte contra você, ainda que haja, né, uma movimentação do mundo inteiro. Tem gente que fala assim, puxa, eu estou vivendo tempos que parece que o mundo inteiro está contra mim. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Ainda que aconteça isso, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, né? E ainda que na sua fúria os montes se estremeçam. Então, olha o que está dizendo aqui, está dizendo que tem dias que podem ser dias difíceis, tem dias que podem ser muito ruins. Então veja bem, o que a palavra de Deus está orientando aqui para nós com relação a esses dias? Está ensinando para nós aqui um caminho que é específico para nós. Essas coisas estão sujeitas a acontecer na vida de qualquer pessoa, mas cada um vai reagir de uma maneira. Então, por exemplo, diante disso, tem pessoas que reagem procurando um lugar para se embriagar, ela se embriaga. Por quê? Porque a terra se revoltou contra ela, porque os montes se abalaram. Então ela vai buscar, por exemplo, uma solução na bebida, nas drogas. Alguns saem por aí para fazer compras para poder esquecer. Outros fazem assim uma viagem para poder então se afastar. Cada um tem uma reação.
né? O mundo, por exemplo, tem diversos tipos de solução. Hoje, por exemplo, na internet você vai encontrar diversas soluções para esse tipo de problemas que pode acontecer na vida das pessoas. Tem gente que desaparece, tem gente que diante de uma situação dessa, a solução que ela encontra é sumir no mundo, e ela some. Ela deixa família, ela deixa trabalho, ela deixa patrimônio, ela some, desaparece. Então nós vamos encontrar diversas reações, e a gente vê às vezes pessoas de fé fazendo a mesma coisa, usando as mesmas soluções. Você vai encontrar gente de fé hoje no vício, você vai encontrar gente de fé hoje irada, quebrando tudo em casa, você vai encontrar gente de fé hoje com vontade de sumir no mundo, você vai encontrar. Por quê? Porque são essas coisas que o mundo faz. Então veja bem, nós que estamos na presença de Deus, nós não estamos, por exemplo, suscetíveis a ter esse tipo de problema? Estamos. A questão é, como que nós vamos resolver? Se a gente resolver da maneira que eles resolvem, então a fé não adianta nada na nossa vida. Nós não vamos encontrar a solução que nós precisamos, porque a fé é justamente um instrumento de Deus na vida do homem, para que ele possa, de uma maneira diferenciada, fazer o que muitos não são capazes de fazer. Então, a fé é mais do que dinheiro, a fé é mais do que conhecimento, a fé é mais do que amizades, a fé, ela é mais do que auxílios, a fé é mais. Mas a gente vê muitas vezes pessoas de fé, deixando a fé descansando, em função dessas outras opções. Então, busca um auxílio, busca então uma saída, busca então um acompanhamento, e deixa a fé de lado. Então, qual que é a proposta de Deus para nós que somos de igreja, né? Para nós que somos da fé, né? É que a gente use a nossa fé, para que você possa ter resultado. De repente você está aí, por exemplo, triste, de repente você está aí se lamentando, porque você não alcança resultado naquilo que você, tem coisa que você já até aprendeu a conviver com ela, porque mesmo sendo crente, mesmo sendo da fé, você não conseguiu mudar, você não conseguiu resolver. Quer dizer então que isso coloca em risco a pregação do Evangelho, coloca em risco a palavra de Deus, né? Por quê? Porque você não está conseguindo administrar isso. Então você está convivendo com isso, você está se amargurando com isso. Mas na verdade, o que está acontecendo? Na verdade é que você não está sabendo administrar a sua fé. A fé, ela não é uma coisa natural para a vida das pessoas. A palavra de Deus fala que os que quiserem viver pela fé vão ter que andar por um caminho que para o mundo às vezes é loucura. Loucura. Então, não para nós não pode ser. Se nós somos de fé, então nós não podemos nos assustar com nada. Mas o mundo às vezes assusta, e o mundo pode falar assim a respeito de uma pessoa que está usando fé. Fala, olha, ela está nessa situação, mas ela está maluca, porque ao invés dela seguir esse caminho, ela está orando. Ao invés dela ir pedir uma ajuda, ela diz que vai fazer um jejum. Ao invés dela procurar uma pessoa da área, ela diz que vai fazer uma campanha de oração. Está maluca, está maluca. Então, a fé, ela é boa e agradável para nós, mas para os seus parentes lá em casa vai ser loucura,
para os seus amigos vai ser loucura. E a gente precisa administrar isso, porque senão a gente fala assim: puxa, mas eu não quero ser chamado de louco, né? Então a gente acaba guardando a nossa fé e não usa, para que os outros não falem que nós estamos loucos, para que os outros não critiquem as nossas decisões, né? Mas você veja, por exemplo, né, quando a gente pega assim, por exemplo, nesses países que tem terremoto, por exemplo, que os montes se abalam, países que tem, por exemplo, o problema às vezes, né, de maremotos, né, de tsunamis, países que vivem, por exemplo, em guerra, como que funciona lá? Eles têm uma característica deles, que é diferente do mundo inteiro. Então tem gente que fala assim: eu não vou para aquele país lá, porque aquele país está em guerra, e eu tenho medo de ir lá e acontecer alguma coisa, né? Aí um míssil onde eu tiver, alguma coisa desse tipo, né? Aí você conversa com quem mora nesses países, eles falam assim: não, é seguro. É seguro. É mais seguro aqui que nós estamos em guerra do que aí no Rio de Janeiro com bala perdida, aí em São Paulo, é mais seguro aqui. Morre menos gente aqui na nossa guerra do que aí, por exemplo, em algumas cidades aí do Brasil. Mas por quê? Porque eles sabem como resolver o problema da guerra, o problema do terremoto. Então você já viu na televisão, toca-se uma sirene e eles vão para um lugar seguro, eles vão para um lugar que é chamado de bunker, né? Quem já viu isso? Quem já viu? Então hoje, por exemplo, as casas, os apartamentos nesses lugares só recebem o que nós chamamos aqui de alvará se já tiver um quarto assim, um lugar assim, que ofereça segurança para terremoto, que ofereça segurança para míssil. Então as casas já são construídas dessa maneira. Então para eles isso passa a ser uma rotina de vida, porque em casa eles têm lá um lugar seguro, né? Na rua eles também têm lá os lugares que foram construídos exatamente para trazer essa segurança. Então toca a sirene, eles vão para o lugar seguro, espera passar aquele momento e volta para a sua rotina. Assim também faz a pessoa do mundo. Ela está lá cheia de problema, então ela vai lá, por exemplo, se lança no vício e aparentemente ela resolveu o problema dela. Ou então ela tem um problema no trânsito, ela entra lá com uma violência e aí ela se sente justiçada, ela se sente aliviada. Mas e nós? Como que nós fazemos? Nós não podemos fazer assim. Só que muitos não fazem assim, mas também acabam não fazendo nada. Então o que a Bíblia fala para nós? A Bíblia fala que para nós também existe um lugar seguro. Para nós também existe uma solução. Você precisa fazer alguma coisa diante dos seus problemas. Levantou alguma coisa contra você, o que você faz? Vou perguntar para minha vizinha, vou perguntar para o meu parente. Não, você vai fazer o que é a fé. Você não está querendo resolver o seu problema através da fé? Então você tem que usar a fé. Então o que a fé fala? A fé ela fala que Deus é o nosso refúgio. Versículo 1, né? Diga comigo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Esse é o nosso segredo. Então o nosso Deus não é só para a gente dizer: eu tenho um Deus. O nosso Deus a gente não coloca na parede, porque nós não temos Deus para colocar na parede. Então é para isso que nós temos o nosso Deus, para que no momento da adversidade nós possamos fazer o quê? Nos esconder.
Nos esconder. Esconder em Deus. O que é esconder em Deus? É o contrário daquilo que o mundo faz. Então, por exemplo, quando o mundo tem um problema, eles então, criam aquela dispersão, cada um vai para um lugar, um vai para a droga, o outro vai para a praia, o outro vai para Nova York, o outro vai para a Alemanha, o outro vai para cá, vai para lá, vai para lá, para poder... E nós é o contrário. Se nós temos um problema, então como que nós vamos resolver o nosso problema? O nosso problema se resolve no churrasco, mas tem gente que faz um churrasco para resolver o problema, não faz? O nosso problema se resolve numa festa. Então o nosso problema se resolve aonde? Então quando nós estamos com um problema, não existe outro lugar para nós, senão Deus. Senão Deus. Agora, se você, por exemplo, se você que é da fé, tendo os seus problemas, se você vai para qualquer lugar, então os seus problemas nunca vão ser resolvidos. E a gente precisa ter isso na consciência. A pessoa tem problema, está na igreja, tem problema. Sim, está na igreja, tem problema. Mas por que não resolve? Porque não está escondido. Está cheio de problema, mas está aqui, está lá, e não está onde precisa estar. Porque quem tem, por exemplo, quem é do mundo, vou falar para você, quem é do mundo e está doente, precisa estar aonde? Num hospital. Quem é do mundo, está sem dinheiro, precisa estar aonde? Num banco pedindo empréstimo. Agora, eu vou encurtar as possibilidades, eu vou fazer uma pergunta para você. E quem é da fé, está com problema, precisa estar aonde? Na igreja, em Deus, orando, jejuando, passando o dia à base de pão e água em consagração. A gente tem que saber ser crente. Pergunta para o irmão, fala, você não é crente? Fala aí, você não é crente? Tem que saber ser crente, É assim, porque senão nós vamos ser crente, nós vamos ser de Deus, mas nós vamos ser crente cheio de problema. Porque você não vai, eu vou até pedir para você perguntar para quem está, fala, você não vai encher a cara, vai? Fala, você não vai. Você não vai encher a cara. Você não vai sumir no mundo, pergunta aí, pelo amor de Deus, não vai fazer isso não, pelo amor de Deus, não some no mundo não. Você não vai sumir no mundo. Então o que? Então eu não posso encher a cara, eu não posso sumir no mundo, eu não posso bater em 4, não posso matar ninguém. Então o que eu faço? Nada. Aí nós não fazemos nada. E aí a gente consegue resolver problema? Não. Então você precisa fazer. Você precisa se esconder em Deus. O que significa se esconder em Deus? O que significa buscar esse refúgio, Significa desaparecer. Você tem que desaparecer do meio, Você tem que desaparecer, por exemplo, das listas. Você tem que desaparecer, por exemplo, dos eventos. Você tem que desaparecer, por exemplo, dos momentos de relax. Por quê? Porque você está com um problema. E não dá para você ficar dando água com açúcar para esse problema. Você precisa resolver. Então diz a Bíblia, Deus é o nosso refúgio. Fala assim, Deus é o nosso banking. Pode ter guerra, pode cair o mundo, não vai acontecer nada. Por isso que ele fala assim, portanto, aconteça o que acontecer, versículo 2, diga comigo, portanto, não temeremos. Aí, está vendo? Não temeremos, ainda que todas estas coisas aconteçam. Mas aí alguém pode perguntar para você assim, mas você está se esquecendo de um detalhe. E se isso for duradouro? E se isso durar uma semana? E se o seu problema durar 30 dias?
E se o seu problema durar 5 anos? Aí vem então, né, o versículo que fala lá, o versículo 4, que fala assim, olha, ainda que isso tenha uma durabilidade longa, há um rio cujas correntes alegra a cidade o santuário da morada do Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Aleluia. Pode durar. Pode durar. Se durar, né, a gente não vai passar por aflição de nada. Por quê? Porque o lugar em que Deus está, existe tudo aquilo que nós precisamos para vencer. Quem quer vencer aí? Quem quer vencer? Então a palavra de Deus fala que existe tudo lá. Há um rio. Aí veja bem, ó, eu poderia discorrer essa mensagem aqui, se eu tivesse tempo, para poder levar você assim a pensar, o que esse rio poderia proporcionar para nós? Poderia proporcionar, né, o frescor, o alívio. A pessoa fala assim, puxa, queria tanto estar agora diante de um rio assim, só para ver a paz, né? Então, a gente poderia no meio dessa tormenta, ter o quê? Paz. Por isso que você vai encontrar alguns crentes, que são chamados de louco, que estão no meio de uma grande tormenta, de um tornado, de um furacão, mas eles estão por aí dizendo assim, paz do Senhor, hein? Paz do Senhor, hein? Por quê? Porque eles, não é que eles não têm problema, eles têm problema e grave, mas eles se esconderam em Deus. Esconderam em Deus. E eles estão se alimentando daquilo que Deus dá. Então esse rio nos dá alimento. A própria Bíblia fala lá no profeta que por onde esse rio passa, né, ele faz com que as árvores cresçam e dê o seu fruto todos os meses, né? Então nada vai faltar. Então diante dos problemas, o que você devia fazer, né? Por exemplo, quem tem problema aqui? Quem tem problema aqui? Tem problema aí? Tem? Então você tinha que estar pedindo assim para a gente, pastor, não dá para abrir a igreja durante o dia, não? Quem tem problema tinha que estar fazendo isso. Tinha que estar pegando o nosso pé, pastor, abre a porta, quero orar, pastor, quero orar. Ô pastor, vamos fazer um culto aí à tarde, eu estou precisando de uma oração, entendeu? A gente precisava estar escondido. Não assim, né, na internet postando, né? Veja, ó o que o diabo faz com a gente, enfraquece a nossa vida. Ao invés, porque ó, né, ele fala assim, ó, no refúgio. O que é refúgio? Por exemplo, antigamente, quando as pessoas construíam, por exemplo, assim, uma casa, uma cidade, elas construíam num lugar assim, alto, né, e não abria para ninguém, por quê? Para que ninguém conhecesse as fraquezas. Faziam a casa com uma muralha, uma cidade com uma muralha, e ninguém conhecia, mas por onde que eu entro? Ninguém sabe por onde entra, ninguém sabe por onde sai. Por quê? Porque é um lugar seguro. Seguro. Mas hoje não. Hoje as pessoas mostram a vulnerabilidade pela internet, né? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Com isso, né, vou puxar uma parte da mensagem que eu preguei esses dias. Por causa desse nosso comportamento, Jesus chora. Quem se lembra? E o diabo faz o quê? Aplaude, ó. Aí, é isso aí que eu queria que você fizesse. Põe na internet aí, ó. Conta aí a sua fraqueza aí, ó. Conta, chora, vai. Conta, entendeu? Então tem muitos de nós aí, ó, fazendo o inferno aplaudir, celebrar, e o céu chorar. Por quê? Porque nós não estamos sabendo usar a nossa fé. Nós temos a fé
mas estamos prestando atenção naquilo que as pessoas fazem e estamos fazendo o que elas fazem. Então, a palavra de Deus fala assim, ó, né? Por que eu então vou buscar esse refúgio no Senhor? Por que eu vou buscar essa fortaleza no Senhor? Porque, versículo de número 7, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Se tem alguém que quer o seu bem, é quem? É Jesus, é Deus. É o único que está com você, mas é o único de quem você muitas vezes na hora que precisa fica distante. É o último que você às vezes chora, é o último que você abre o coração, é o último que você, entendeu? Então a gente tem que ser mais inteligente na nossa fé, e nós temos que saber a hora da gente sair e a hora da gente se esconder. Pergunta para o irmão, fala, é hora de você sair ou é hora de você se esconder? Pergunta aí. Aí o versículo 8 fala assim, ó, vinde, ó o convite, ó, que a Bíblia está fazendo, ó. Isso aqui não é um pastor que está fazendo assim, porque às vezes o pastor fala o convite, a pessoa fala assim, isso aí só conversa, né? Só conversa, isso aí, ó, é a palavra positiva, né? Mas ó, é a Bíblia que está dizendo isso para você. A Bíblia fala assim, ó, vinde e contemplai as obras do Senhor. Vem ver o que Deus pode fazer por você. Se esconda nele, usa a sua fé, se esconda nele e veja o que ele vai poder fazer pela sua vida. Amém, irmão? Aleluia! Veja se ele pode ou não pode. Mas então, pastor, eu tô esperando ele fazer. Sim. Mas você está escondido ou você está aparente? Esperando ele fazer, todo mundo está. Quer ver? Chega aí, fala, você está esperando alguma coisa de Deus? Pô, chega aí para você ver. Chega aí. Está todo mundo esperando, nós estamos aqui porque nós estamos esperando alguma coisa. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que são poucos os que estão escondidos. A grande maioria está assim, ó, exposta, né? Pergunta aí, por exemplo, já que você está esperando, quantas vezes você orou hoje? Porque quem tá esperando, a Bíblia está dizendo, ó, quem está precisando, aquele que estão na aflição, então precisa estar escondido, precisa estar no refúgio. No refúgio. Puxa, procurei você o dia todo, mandei um zap, você não me respondeu. Tem gente que você nem acabou de mandar, já ficou azul lá, já chegou a resposta aqui, ó. Outro dia eu estava mandando assim, eu até joguei o celular, falei, está endemoniado, não é possível. Porque foi tão rápido assim, ó, bateu, voltou. Falei, puxa, a pessoa sabia que eu ia falar. Deve ser inteligência artificial, né? Então você veja que a pessoa está exposta, né? A pessoa está ligada em tudo, ela sabe de tudo, ela conhece tudo, sabe o que está acontecendo, sabe isso, sabe que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e pá, mas e os problemas dela? Os problemas dela ficaram flutuando durante o dia, pegando força, pegando peso, porque enquanto a gente fica, né, desligado, os demônios vão criando força. Enquanto a gente vai se enfraquecendo, as trevas vai se fortalecendo. Enquanto nós vamos nos fortalecendo, as trevas vão enfraquecendo. Entendeu? Então o que você precisa fazer? Você precisa
ir para o refúgio. Te procurei hoje, mandei zap, você não me respondeu. Eu estava no refúgio. Quem é da fé vai entender, vai saber onde você estava. Entendeu? Vai saber que você estava em oração, que você estava lendo a palavra. Pô, mas o mundo está caindo e você está lendo a palavra. O mundo está caindo, estou precisando de fé, por isso que eu estou lendo a palavra. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de... O mundo está caindo, a hora que estiver caindo vai cair em cima de você, mas de mim não, de mim Deus vai me livrar, porque eu estou no refúgio. Amém, irmão? Então a gente precisa viver que nem crente, sabe? Tem hora que não é hora para a gente, né, estar fazendo certas coisas que a gente faz, né? Aí a Bíblia fala assim, ó, ele põe termo, ó porque a gente precisa, né? A gente precisa estar nele, ó, versículo 8, porque, né? Versículo 7, porque ele é o Senhor dos exércitos e ele é o Deus de Jacó e é o nosso. Aí o versículo 8 fala assim, ó, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Nossa, mas Deus faz assolações? Faz. Sabe por causa de quem? Por causa de você. Por causa de você ele entra numa guerra. Por causa de você ele destrói o inimigo. Por causa de você ele remove montes, pessoal. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então a Bíblia fala assim, ó. Aí fala assim, ó, né? Nós temos que estar nesse refúgio. Por quê? Porque ele põe termo à guerra. Ó. É como se você estivesse em guerra e você entrasse no refúgio dele. Por exemplo, nós estamos aqui, né? Estamos tudo bem, né? Se você busca o refúgio, ele chega para os seus adversários e fala assim, ó, para aí fora, hein? Aqui dentro você não entra, não. É isso que a palavra está dizendo, ó. Ele põe termos à guerra. Ó, você pode se levantar, mas ó, a hora que ele estiver aí fora, hein? Enquanto ele estiver aqui dentro, você não toca nele, hein? Enquanto ela estiver aqui dentro, você não chega perto dela, hein? Por isso que lá em Romanos está escrito, aquele que está em Cristo, o maligno não... Ó, a enfermidade não progride, a maldição não multiplica. Quando você entra na igreja, essas coisas assim, ó, para na sua vida assim, ó. É que nem quando você chega lá no mar assim, ó, se você deitasse na praia assim, ó, você vai ver que o nível da água lá parece que está mais alto do que a areia, né? Mas aí ele vem quebrando aquela, aí vem aquela onda, você fala assim, nossa, essa vai, mas chega ali, ele vai parar ali, ó. Por quê? Está escrito na Bíblia que ele só não invade, porque quem mandou ele parar ali? Deus mandou ele parar ali. E assim é com você. Nossa, eu tô com uma dor horrível. Busca o refúgio. E Deus vai falar para essa dor, ó, agora fica aí, hein? Porque enquanto ela estiver aqui, ela não vai sentir dor. Puxa, mas eu tô com um problema aqui, eu não sei. Aí ele fala para o problema, ó, fica aí, hein? Porque enquanto ela estiver aqui, tira por você, por exemplo, aqui na igreja. Quando você entra aqui na igreja, né? Fala a verdade, né? Parece que é um lugar, né, especial, né? Os problemas se acabam, né? As lutas. Aí você fala assim, puxa, acaba o culto, você fala assim, puxa, agora eu tenho que voltar lá. Então, é isso aí. Isso aqui é um refúgio. É o nosso refúgio. Então ele fala assim, ó, que nós temos que procurar o refúgio do Senhor, porque além dele colocar termo à guerra, ele também quebra o arco e despedaça a lança do inimigo. Está vendo aí, ó? Quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no... Ó, a proteção de Deus. A proteção. E aí o maior dos segredos, né? Está aqui, ó.
versículo de número 11, para quem entra no refúgio do Senhor, ó, versículo 11, ó, né? Fala assim, ó: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí veja bem, ó, certo disso, o 10 fala assim: você está certo disso? Você está certo de que o Senhor dos exércitos está com você? Você está certo de que o Deus de Jacó é o teu refúgio? Estou, Senhor. Aí o 10 fala assim: então, ó, fica quietinho aqui dentro. Fica quietinho. É igual quando a pessoa, né, ela está querendo se esconder assim de alguém, e aí a gente abraça ela assim e fala assim: agora, ó, fica quietinho, que nem vai ver você aqui. Aí a pessoa entra assim, ó, debaixo de uma mesa, a pessoa entra assim dentro de um armário, e ela fica lá quietinha, nem barulho de respiração ela faz, né? É isso que Deus está falando, ó: vem para cá, fica aqui comigo, eu vou guardar você, eu vou lutar a sua guerra. Fica aqui que eu vou lá lutar a sua guerra. Fica aqui que eu vou colocar termo aos seus inimigos. Fica aqui porque eu vou quebrar o arco, vou despedaçar a lança e vou queimar os carros dele no fogo. Mas ó, fica aqui quietinho. Aquietai-vos. Olha que lindo que ele fala aí, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou. Oh. Fica quietinho que está tudo bem. Igual mãe com criança, né? E a criança, ó, para de chorar, né? É assim. Esse lugar existe. Tem o seu nome lá. Ele está esperando você lá. Ele tem visto a sua luta. Ele tem visto a sua correria. Ele tem visto o seu desespero. Ele já até passou a mão na cadeira lá, achando que você fosse estar lá esses dias. Ele está lá, te esperando, para te abraçar, para te socorrer, para te abençoar e dizer assim: deixa que eu luto por você. Ó, faça duas coisas: se aquiete, e saiba que eu sou. Levanta a sua mão e diga: eu sei que o Senhor é Deus. Quem pode aplaudi-lo e glorificá-lo? Aleluia. Aleluia. O Senhor é Deus. Você fez, olha só como que é o Espírito, né? Pega a sua Bíblia, eu quero que você veja na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Termina o Salmo de número 46. Vai lá no Salmo 46. Vai lá, vou te mostrar um negócio. Quando termina o Salmo 46, como nós aqui terminamos, eu não tinha nem percebido. Eu virei a página aqui agora para ver se não tinha realmente nenhum outro versículo. Aí quando eu virei na minha Bíblia, o 47 está na página seguinte, né? Aí o 47, versículo 1, fala exatamente o que nós fizemos aqui. Batei palma todos os, celebrai a Deus com vozes de, olha isso.
Então, ao invés da gente ficar, maluco com os problemas, ao invés da gente ficar na correria para tentar achar uma solução, então a Bíblia está dizendo assim, entra no bunking, entra no refúgio, confia nele, se aquieta, ele é Deus, só bata a palma. Você já imaginou isso? As pessoas, para vencer uma guerra, às vezes tem que chamar os amigos, às vezes tem que pagar pessoas para poder vencer uma guerra, e Deus está falando assim: quer vencer sua guerra? Entra e começa a aplaudir. Bate palma para você ver. Você está vencendo guerra. Você está vencendo sua guerra. O inimigo está arrancando os cabelos nessa hora. Olha para o céu, olha para o céu. Bate palma e olha para o céu. Você consegue ficar de pé batendo palma? Você consegue. Se você conseguir, fica de pé e bate palma. Fica de pé e bate palma. Vencer a guerra batendo palma. Nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Que bênção, né? Que bênção que Deus preparou para a gente, né? Que bênção, né? Que maneira de vencer guerra, né? Que maneira. Os que estão nesta noite precisando vencer suas guerras, sai do seu lugar, vem aqui para o altar aqui, vem para cá, nós vamos orar, nós vamos falar com Ele, né? Vem se esconder aqui no altar aqui, vem se esconder. Enquanto você vem, nós vamos louvar a Deus um hino e vamos depois fazer a nossa oração. Aleluia, glória a Deus. Isso, venha, vai encontrando, não precisa nem empurrar os bancos, não, vai entrando no meio dos bancos assim. Pelo jeito vai vir todo mundo tem uma guerra, né? Todo mundo tem uma guerra. Aleluia. Oh, Jesus querido.